Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, um tema que é muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre os micro-organismos. Falaremos um pouquinho dos vírus, das bactérias e dos protozoários, tá bom, gente? E vamos lá, prestem atenção direitinho aí, porque é muito importante esse tema aí, e vamos conferir aí o que nós temos de importante. Então nós vamos falar primariamente sobre vírus e bactérias, tá, gente? A palavra vírus nunca foi tão falada na vida quanto ultimamente. Tudo que você ouve em reportagem está falando de vírus, 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 vírus. Principalmente quando a gente junta a palavra corona. Então, coronavírus, você nunca ouviu falar tanto de uma palavra quanto sobre isso. Mas por quê? Vamos conferir algumas coisas aí e é muito interessante você saber sobre isso. Então, gente, vírus e bactérias. Nós podemos ver que existe vírus e bactérias que são capazes de causar doenças, e inúmeras doenças, são muitas doenças, que podem estar relacionadas com o ar. Por exemplo, existem doenças como a gripe, como o próprio coronavírus, que acabamos de falar, a Covid-19, né, que podem ser transmitidas pelo ar, através de espirros e tosses. Não é isso? Existem doenças causadas por vírus e bactérias, ou até mesmo protozoários, que são transmitidos pela água. Existem doenças que podem ser causadas aí também por vírus e bactérias através de relações sexuais, protozoários também. Existem doenças que podem, vírus e bactérias e alimentos que podem ser transmitidas pelos alimentos, por feridas, enfim, são inúmeras formas de ser transmitidas essas doenças. Mas, graças à natureza que nos criou de uma maneira tão perfeita, que nós temos algo para resistir a essas doenças. Que algo é esse? É o nosso famoso sistema imunitário ou sistema imunológico. Esse sistema imunitário, ele produz anticorpos. O que são anticorpos? São como se fossem soldados que nos defendem desses agentes patogênicos. O que é agente patogênico? Causador de doença, que podem ser bactérias, vírus, fungos, protozoários, enfim. Então, graças ao sistema imunológico, muitas vezes, né, claro que algumas vezes são fatais, muitas pessoas morrem, obviamente, mas na maioria das vezes, os organismos eles conseguem se defender contra todos esses agentes causadores de doença. E vamos falar um pouquinho sobre o vírus. O que são, como é que ele é composto, doenças, bactérias, o que são, como é composto, doenças, enfim, vamos lá. Primeiro, o que você tem que saber é que os vírus, eles são acelulares. O que é isso, gente? Acelulares é um organismo que não possui célula. Então, o vírus, ele é algo que não possui célula. Beleza, então ele é acelular. Mas dentro de uma célula hospedeira... O que é célula hospedeira, pessoal? Célula hospedeira é a célula que vai ser infectada por esse vírus, né? E aí pode ser o ser humano, pode ser animais, pode ser vegetais, pode ser um protozoário, uma bactéria, enfim. Praticamente todos os organismos no nosso planeta podem ser infectados pelos vírus, tá? E aí, quando eles estão dentro dessa célula hospedeira, né, eles causam um estrago, podendo causar devastações, muitas doenças que nós vamos ver daqui a pouco. E por isso são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. O que é isso? Tem que estar dentro de uma célula hospedeira para que possam multiplicar seu material genético. São constituídos de DNA ou RNA, tá? Sempre um ou outro, nunca os dois ao mesmo tempo, no caso dos vírus. Tá? E é isso aí, por enquanto. Vamos continuar aqui. Morfologia. Do que os vírus são formados? Por um envelope lipoproteico, né? Capsídeo, né? E ácidos nucleicos. E agora, quando a gente fala de doenças que são causadas por vírus. A dengue, por exemplo, é uma delas. A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, tá, gente? Então, o mosquito está infectado, né, lá com o vírus da dengue, né? O Aedes aegypti pica a pessoa, né? A fêmea do Aedes aegypti pica a pessoa e transmite a dengue, tá? Cujos sintomas são febres, dores no corpo, manchas na pele e, em casos graves, hemorragias. Existe uma outra espécie de mosquito que também pode transmitir a dengue, que é o Aedes albopictus, tá, gente?
Apareceram mosquitos na Ilha da Madeira há 2 anos, mas não estavam infectados. Né? Então, assim, pode estar infectado, pode não estar infectado. Se tiver infectado, vai transmitir a dengue. Se não tiver, dê graças a Deus, porque você não vai ser infectado, tá? Nem todo mosquito que pica você, a Aedes aegypti, vai te transmitir dengue. É só se ele estiver infectado com o vírus da dengue. Raiva. Raiva é uma outra doença causada por vírus, tá, gente? Geralmente a raiva ela está na saliva de animais infectados, tá? Por isso que é importante a vacinação do animal para que ele seja prevenido contra a raiva e, se houver algum acidente com seres humanos, né, não transmita para o ser humano. E se o ser humano não conhecer, algum indivíduo não conhecer o animal, não sabe a procedência desse animal e for mordido por esse animal, tem que ser vacinado, pois tem caso aí, tem risco de exposição a esse vírus, tá, gente? E mais de 95% dos casos que existem, a raiva é letal, ou seja, vai causar a morte. Mas que bom que a raiva ela foi erradicada do nosso país há bastante tempo. Mas, ao ser mordido por um animal, vacine-se. Vá a um posto de saúde e vacine-se contra a raiva. Rubéola, que é um vírus transmitido pelas vias respiratórias, tá? É uma doença em regra benigna, exceto para as mulheres que estão grávidas, tá, gente? Pois pode afetar o desenvolvimento embrionário ou fetal. Tem vacina, tá, gente? E ela é eficaz. E então, ainda bem que a rubéola ela não está no top aí de doenças. É muito difícil você ver alguém com rubéola. Sarampo também é transmitido pelas vias respiratórias. E existe uma vacina contra o sarampo, tá, gente? Infelizmente, o sarampo, que estava erradicado há muito tempo no nosso país, ele voltou a existir aqui no nosso país graças a um grupo que nós chamamos de antivacinas, que incentiva as pessoas... Olha que coisa absurda, incentiva as pessoas a não se vacinarem. Gente, a vacina ela é importante porque ela previne contra doenças. E se a pessoa não se vacinar, acontece isso que está acontecendo atualmente, a volta do sarampo que havia sido erradicado. Tá bom, gente? E já tem mortes causadas por sarampo. Então, é sempre bom lembrar, a vacina ela é importante. A gripe, né? A gripe ela é transmitida por vias respiratórias e ataca o sistema respiratório, tá, gente? Em alguns casos, existem vários tipos de vírus da gripe, tá, gente? Existem vários subtipos de vírus que podem causar a gripe. Alguns tão fortes que precisam de internação e muitos levam também à morte, tá, gente? É importante saber que existe vacina contra a gripe também e que todo idoso, que é o principal grupo de risco, deve ser vacinado. Outra doença que nós estamos falando aí é a Covid-19, que é transmitida por um tipo de coronavírus, tá, gente? Então nós já estamos, né, saturados de tanto ouvir, tanta notícia. Estima-se que quase 12 mil mortos já né, tiveram a Covid, né, morreram e infelizmente deixaram aí tristes milhares de famílias aí no nosso país, isso em apenas 2 meses, vamos dizer assim, praticamente. Então, é muito importante você saber que, não só para a prevenção da Covid-19, do coronavírus, né? Mas para qualquer tipo de vírus que ataca as vias aéreas e que é transmitido pelas gotículas aéreas. Ao espirrar, cubra o seu rosto com o cotovelo. Ao falar, tente não salivar muito, né? Não expor aquela saliva, aquelas gotículas aéreas. E sempre lave suas mãos, mantenha a higiene das suas mãos, passe álcool em gel, álcool 70, que é o principal. Use máscara nesse período aí ruim que nós estamos. E é claro, se puder, fique em casa, não saia de casa, porque prevenindo a sua saúde, você previne a saúde da sua família. E prevenindo a saúde de muitos, né, nós vamos ter aí esse impacto reduzido aí de morte pela Covid-19. Tá bom, gente? Outra coisa, gente, vamos falar um pouquinho de bactéria que está lá no livro de vocês. Vou pegar aqui o livrinho de vocês. Lá na página 206,
deixa eu ver aqui, 51, tá, gente? Na página 251 fala um pouquinho sobre bactérias. Então é muito interessante que vocês leiam o livro de vocês e vejam lá. Mas é importante vocês saberem que as bactérias, elas não são só vilãs, existem coisas boas que a bactéria faz. Por exemplo, você já comeu aquele queijo gostoso? Eu adoro queijo, é muito bom. A bactéria é utilizada na fabricação do queijo, do iogurte também, do leite fermentado, é muito gostoso. Então, assim, a bactéria ela pode ser utilizada na indústria alimentícia. Existem bactérias que vivem alojadas ali no nosso intestino, que que facilitam a produção de vitamina K, por exemplo, ali no nosso intestino. É importante. Para nós, é muito importante. Tá, gente? Então, assim, existe a parte boa da bactéria. Existe a parte ruim também da bactéria, né? A bactéria, infelizmente, pode ser causadora de doença, como, por exemplo, a tuberculose, como, por exemplo, a hanseníase, enfim, vários outros tipos de doenças, doença sexualmente transmissível, como sífilis, né? Enfim, várias doenças que podem ser causadas por bactérias. É muito interessante que você pesquise elas e vejam. Lembrando, gente, bactéria é um organismo unicelular e procarionte, ou seja, vai ter uma célula bem simples sem núcleo, tá, gente? E o material genético vai estar ali imerso no citoplasma. Então, é uma característica importante. Outra característica é que as bactérias elas podem fazer reprodução assexuada, né? Na maioria das vezes é assexuada, ou seja, uma célula se divide formando duas outras iguais à da célula mãe, que vai se dividindo, formando duas outras e assim por diante. É assim que a bactéria ela se reproduz. E pode haver um tipo de reprodução, entre aspas, sexuada, que é pela troca de transferência de material genético entre uma bactéria e outra. Tá bom, gente? Então isso aí é com bactéria. E falando um pouquinho de protozoários, existem inúmeras doenças que são causadas por protozoários, como por exemplo a doença de Chagas, como por exemplo a toxoplasmose, amebíase, giardíase, enfim, são inúmeras doenças que são causadas por protozoários. Vale a pena você conferir, ler o livro de vocês, dar uma lidinha lá pra gente falar bastante sobre isso, tá bom, gente? Então, gente, esse é o vídeo que eu tenho para falar para vocês. Fiquem com Deus, um abraço, assistam o vídeo, reassistam, façam exercícios e vamos estudar, porque isso é bom pra caramba. Estudar é maravilhoso, porque estudando a gente adquire conhecimento. Adquirindo conhecimento, nós temos cultura. Tendo cultura, nós temos muita coisa boa e isso ninguém pode tirar da gente. Um abraço, um beijo, fiquem com Deus.